Alberto Almeida é o convidado do programa de hoje, que conversará conosco sobre os conflitos na convivência familiar. No Momento Espírita, vamos aprender sobre a compaixão. Olá! Conviver em família nem sempre é fácil, mas é nela que temos as melhores oportunidades para nos desenvolver no amor. Alberto Almeida, médico homeopata, conferencista espírita de Belém do Pará, estará conosco para falar sobre o assunto. Mas antes, vamos ver o Momento Espírita. Certa vez, um menino andava na margem de uma lagoa de águas geladas, quando percebeu outro menino, mais ou menos da mesma idade, se afogando. Não hesitou e, apesar do frio, lançou-se na água para salvar o desconhecido. Ao saber do seu ato heróico, o pai do menino salvo ofereceu-lhe uma recompensa, pois era rico. O pequeno herói recusou, alegando que pulou na água por um impulso, sem pensar nas consequências, mas diante da insistência do homem, revelou-lhe um sonho. Queria estudar medicina, porém era pobre e não podia pagar. O homem, então, comprometeu-se a pagar-lhe os estudos, e assim o fez. Muitos anos depois, o garoto que quase se afogou se tornou um grande estadista e um dos mais importantes líderes dos aliados na Segunda Grande Guerra, Winston Churchill. Churchill, porém, contraiu uma doença para a qual o único medicamento era a recém-descoberta penicilina. O descobridor do antibiótico, Alexander Fleming, era o mesmo menino que anos antes o salvara do afogamento. A compaixão de Fleming salvou Churchill por 2 vezes. Mas a generosidade da família Churchill não apenas garantiu ao estadista encontrar cura para sua enfermidade, permitiu também que toda a humanidade pudesse se beneficiar com as descobertas de Fleming ao patrocinar seus estudos. A nossa espécie, Homo sapiens, se distinguiu das outras que lhe antecederam por algumas características especiais e, sobretudo, pela capacidade de se colocar no lugar do outro. Como ficar indiferente diante da miséria? Como não se abalar ante as vítimas da violência? Como não se emocionar vendo uma criança passar fome? A compaixão é o nosso primeiro passo na direção do amor. E surge em nosso coração pela constatação quase inconsciente de que, em essência, somos iguais e dividimos o mesmo espaço, a mesma água, o mesmo ar. O sofrimento de um, em verdade, é o sofrimento de todos. A compaixão nos faz humanos e é no exercício de nossa humanidade que nos descobrimos divinos. Compaixão foi a mensagem que vimos, um dos títulos do Momento Espírita em DVD. Para maiores informações, acesse o site livrariamundoespírita.com.br. Nosso entrevistado é Alberto Almeida. Vamos conversar sobre os conflitos na vida familiar. Alberto, é uma alegria muito grande ter você nesta oportunidade. O Espiritismo nos ensina
que a convivência é necessária ao homem para que ele desenvolva as suas potencialidades, para que ele cresça, que ele evolua. Por que tantas dificuldades para se conviver com o outro? Por que tantos conflitos em nossa vida? Efetivamente, o Espiritismo nos coloca que o contato social é fundamental para que o homem desempenhe, desenvolva e amplie as suas habilidades interpessoais, pessoalmente, grupalmente e coletivamente. O espírito só cresce no contato social. E na atualidade, nós nos damos conta dessa dificuldade que se manifesta enquanto conflito, porque vivemos uma posição demasiadamente egóica. E nesta postura, nós achamos que somos o proprietário da verdade. E ninguém tem a verdade por inteiro, nós temos apenas uma verdade relativa, bem como o outro detém uma verdade relativa. Nós construímos verdades novas e ampliamos o conjunto da verdade numa somatória daquilo que possuímos. Nós trocamos e nos enriquecemos. A caminho de uma verdade maior, na direção de uma verdade absoluta que é Deus. Só Deus é o absoluto. O homem, por mais evoluído que possa se colocar na Terra, ele ainda detém uma verdade parcial, como o espelho que eu quebrasse. Cada um pega um pedacinho e acha que é o espelho inteiro, mas cada um tem uma parte da verdade. Quando nós trocamos essas verdades, nós construímos uma verdade que vai cada vez mais sendo abrangente e vai dando conta de atender às nossas demandas interpessoais. Mas como somos muito egoístas, nós nos fixamos na nossa verdade e negamos a verdade do outro, assumindo uma posição de comodismo para não exercitarmos flexibilidade, mudança, para não revermos os nossos pontos de vista, como se nós já tivéssemos alcançado o topo de todo o conhecimento, da onisciência completa. Isso não é verdade. Isso são posições imaturas, de espíritos que se fixam e que não se permitem a flexibilização para admitir que estão em crescimento e, portanto, abrir-se para o outro para encontrar verdades novas. O que é importante não é o que você diz, não é importante o que eu digo, é importante o que nós dizemos. E daquilo que você disse e o que eu digo, o que nós vamos estabelecer como a terceira posição, não a primeira e a segunda, será a posição do enriquecimento. As almas maduras, elas estabelecem esse nível de interação, sempre procurando o novo, a partir do velho, que são as posições de cada um. Como é essa relação entre amar e instruir? Nós vivemos num mundo onde a intelectualidade, o conhecimento formal, a razão, a capacidade de poder usar os recursos da intelectualidade, eles dão o tom de quem é mais na sociedade. Vivemos uma sociedade que está banhada por uma aristocracia intelectual, estritamente, de homens inteligentes, pura e simplesmente. E sendo inteligente, ele manipula, ele sofisma, ele usa esse conhecimento nem sempre de uma forma alinhada. E quando ele faz uso desse conhecimento, ele gera sofrimento, porque o conhecimento pode estar gerido por uma atitude egóica, portanto está a serviço do egoísmo, ou ele pode estar ligado a uma atitude altruísta, está a serviço da coletividade, do bem comum, da pessoa e dos outros. Então, para manter essa ecologia, os espíritos pontuaram ao codificador o amai-vos, eis o primeiro. Quer dizer, o amor, em realidade, ele dá o tom. Podemos encontrar uma pessoa intelectualmente muito bem posta, mas se ela não amar, ela pode delirar, ela pode enganar você, pode enganar a si própria, ela pode gerar danos incomparáveis, porque ela é apenas da cabeça para cima. Ela está desconectada da afetividade, aqui colocando de uma forma metafórica. Mas quando uma pessoa está conectada consigo própria, e ela leva, e é interessante que quando você vai falar de eu, você coloca a mão no peito, você não diz assim, eu na barriga, né? Então, quando você está conectado com a sua essência, o eu, falando, portanto, da sua emocionalidade, dessa emocionalidade mais profunda, no campo da sua essência, do seu ser, que é o nosso espírito, aí nós conjugamos intelectualidade e amorosidade
e conseguimos, então, dar um rumo diferenciado para a inteligência. A inteligência sem o amor, ela pode levar os homens a construir a bomba atômica, não só a construir o estudo do átomo. Ela pode construir um avião que nos transporta daqui para acolá, mas pode fazer do avião um instrumento para lançar as ogivas nucleares. Então, se não tiver amor. Então, é necessário que primeiro venha o amor. O primeiro vir o amor aí está no sentido de que numa hierarquia de ação, eu tenho que propor uma ética para gerir a minha inteligência. Se a minha inteligência ela estiver por si só, ela não funciona. Ela tem que estar balizada por uma âncora ou, se preferirem, por um direcionamento, uma placa indicativa, uma bússola. E o amor seria essa bússola. Por isso é necessário, primeiro, amai-vos. Um segundo ensinamento, instruí-vos. Nesse encaixe que faz uma profunda perfeição para que o homem possa se colocar no mundo diante de si mesmo, diante do outro, diante da coletividade. Então, amor, instrução e próximo estão interligados, seria isso? Naturalmente, que a nossa relação de encontro com o outro, ela reflete a relação conosco mesmo. Nós não conseguimos encontrar o Criador sem termos nos descoberto, mas não conseguiremos nos descobrir solitariamente, isolados. Nós precisamos da convivência social. Então, o encontro meu se dá através do outro e o encontro com o Criador se dá quando eu me encontro com você. Então, parece um jogo de palavras, mas não é. O encontro da amorosidade é uma relação a três. Eu, você, nos encontrando no grande amor que é Deus. Solitariamente, eu vivo o egoísmo. Se eu tentar amar você em detrimento de mim, eu vivo o processo da alienação e corro o risco de ter atitudes pseudo-amorosas que vão gerar muito sofrimento para você e para mim, porque não serão espontâneas, não serão verdadeiras, não serão autênticas. E se eu quiser amar a Deus desconectado de mim e de você, eu vou assumir posições fundamentalistas, gerando os homens bombas, gerando atitudes radicais, atitudes fanáticas. Então, não dá para ficar só com Deus sem eu e você, não dá para ficar comigo sem que eu possa me ver através de você, e não dá para amar você sem poder estabelecer esse amor comigo. Então, o amor, ele nasce do encontro a três. Eu, você e Deus, nós nos encontramos. Eu me vejo através de você e vou me desempenhando das minhas funções existenciais, aprendendo a amar. E na medida que eu vou me amando, esse amor, ele naturalmente extravasa na sua direção. E quando ele extravasa na sua direção, eu encontro a razão da existência. A razão da existência é essa trindade que me faz entrever Deus no nosso encontro. Bem coloca Tagore, quando postula de que o ser humano ele só encontra o Senhor da vida quando ele encontra o outro, que naturalmente o reflete. Então, acho que quando Jesus propôs amar o próximo como a si mesmo, o mandamento que era semelhante ao principal, que era amar a Deus, ele estava sobejamente sábio, iluminado de resgatar isso da lei, porque isso era uma proposição de mosaica, dos livros que Moisés tinha trazido, e era o que havia de síntese divina. E Jesus faz isso com muita sabedoria. Alberto, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Conheça a coletânea do programa de televisão Vida em Valores, apresentado por José Raul Teixeira. Esperamos sua visita na Livraria Espírita Virtual www.livrariamundoespírita.com.br ou pelo Televendas 41-3225-2739. Estamos de volta hoje conversando com Alberto Almeida. Estamos falando sobre o amor e a instrução. Alberto, em resposta à questão 780, os espíritos codificadores afirmam que o progresso moral depende do intelectual. Como é esse processo? Nós aprendemos primeiro a raciocinar, a discernir, para depois fazer uma escolha que se segue a esse afloramento da nossa inteligência, que vai se inclinar para o bem ou para o mal. Esse ganho de intelectualidade vai me permitir um exercício de um livre-arbítrio, fazer escolhas
mais ou menos adequadas. Essas escolhas, elas me ensejam, portanto, uma postura de natureza moral. Então, o conhecimento, ele antecede naturalmente essa razão de se posicionar na vida, ora no bem, ora no mal, didaticamente posta. Então, eu estudo antes a navegação em um rio e depois eu vou para o rio procurando no seu leito o canal. O canal é aonde flui melhor a embarcação. Diríamos, ali está bem posto as leis de amor. Mas se a minha escolha é me afastar do canal do leito do rio, se eu escolho fazer isso por intemperança, por desleixo, por rebeldia, por qualquer outro tipo de motivação, essa escolha então vai me permitir experimentar o encalhe da minha embarcação. Vou bater no banco de areia, vou experimentar algum naufrágio em função de uma escolha que se fez fora das leis de amor. Então, a moralidade, ela decorre de um processo de conhecimento. Primeiro vem o conhecimento, e esse conhecimento, quando escolhe o bem ou o mal, ele traz consequências de natureza moral. Alberto, então como que nós poderíamos explicar pessoas intelectualizadas, mas de baixa moralidade? Porque um conhecimento não se segue ao outro imediatamente. Podemos desenvolver a inteligência e escolher colocar o nosso navio no barranco. A inteligência, ela por si só, ela não é suficiente. E quando ela se coloca desconectada, portanto, da lei de amor, ela experimenta esses graves movimentos na vida que geram sofrimentos estrondosos, às vezes em nível individual, às vezes em nível grupal e às vezes em nível coletivo. A moralidade, ela representa, portanto, um passo posterior do espírito. Por isso que uma educação, ela não pode estar centrada numa educação intelectual, nem tampouco moral livresca, como propunha os espíritos Allan Kardec na questão 680 de O Livro dos Espíritos. Há que se fazer uma postura de desenvolvimento de caracteres, de uma índole positiva, de hábitos adequados, que estão exatamente identificados com as leis de amor, tal como a gravidade está para os aspectos materiais. Quando conseguimos considerar as leis morais, a exemplo das leis físicas, e, portanto, leis essas que devem regular as relações humanas, as leis morais, nós, então, conseguimos, da inteligência, dar um passo de incremento com a moralidade. Mas se eu não consigo fazer isso, se eu faço um movimento de rejeição, eu gero para mim um conhecimento intelectual que fica a desserviço de mim mesmo e da humanidade, gerando aquilo que a gente chama de sofrimento. O sofrimento nada mais é do que, como diria São Vicente de Paula, uma alma que faz uma movimentação fora das leis de amor, usando uma inteligência desconectada do amor. Quando ela faz isso, ela gera um sofrimento, ela gera um desconforto. Como alguém que pulasse do segundo andar sem considerar a lei da gravidade e quebrasse as pernas lá embaixo. Usou a sua inteligência, mas não considerou a lei da gravidade. Porque se tivesse se considerado, pularia com um artefato, pularia com um colchão, pularia sobre o lugar que pudesse amortecer a sua queda. Então, quando nós nos relacionamos usando só a nossa inteligência, nós corremos o risco de nos machucar. Mas se consideramos a amorosidade, portanto os aspectos morais, a nossa chegada é uma chegada plena, profunda, efetiva, afetiva e abundante, a benefício de você, a benefício de mim e a benefício da Terra enquanto planeta que habitamos. Falando sobre as relações entre as pessoas, nos parece que essas relações estão cada vez mais difíceis. Como que você analisa essa problemática, Alberto? Por uma sociedade que está movida pelo ego. Então ela se coloca mais egoísta, ela se coloca mais ególatra, ela se coloca mais egocentrada. O movimento do ego é um movimento que traduz uma concepção de vida que relaciona a vida só a um ser humano que nasceu e vai morrer. E esse eu humano que comanda a nossa vida psicológica, ele é muito frágil e ele é muito superficial para dar conta da vida inteira. Quando alguém não tem ensejo de fazer um mergulho transpessoal além do ego para saber quem é na sua perspectiva de essencialidade, fica na periferia de si mesmo,
vivendo apenas um processo egóico, de alguém que nasceu e vai morrer, e, portanto, tem que ter sucesso na vida, tem que usufruir da vida, e o faz a despeito de, muitas vezes, passar por cima do pai, da mãe, dos amigos. Não titubeia, portanto, em construir uma ética materialista que faz valer-se sobre os outros. Nós percebemos nisso tudo uma carência muito grande de afetividade, não é? Como que nós poderíamos desenvolver a afetividade para aqueles com os quais nós temos tanta dificuldade de relacionamento, principalmente no lar, Alberto? Entendendo que o exercício do amor é bom para quem ama, não para quem é amado. A forma egoística de olhar a vida faz a gente dizer assim, eu não vou fazer por fulano porque fulano não merece. Eu não vou dar moleza para o outro, eu não vou dar meu braço a torcer, eu não vou servir para o outro de cobaia. E às vezes é apenas uma atitude egóica, orgulhosa. Quando eu entendo que o outro, ele me desafia a desenvolver o amor, e que o amor é bom para mim, sobretudo, mas que implica também num processo de extravasamento na direção do outro e dos outros, quando eu me der conta de que aquele que está ao meu lado e apresenta dificuldades, ele é o meu personal trainer da minha alma, eu aprenderei que estarei esteticamente me desenvolvendo enquanto espírito, aformoseando a minha alma, porque quanto mais eu ame, mais eu sou pleno, mais eu sou feliz. A despeito daquele que convive comigo não se beneficiar desse amor por escolha, por não querer fazer uma cumplicidade na relação solidária, na relação fraterna. Faça uma escolha menos positiva, pior. Ainda que o outro faça isso, eu estarei na minha posição, eu não estarei abrindo mão da minha finalidade existencial, que é amar. Porque a finalidade da vida é amar, não é ser amado. Aquele que espera ser compreendido pelo outro, aquele que espera ser amado pelo outro, padece da infância emocional. Aquele que ama alcança a maturidade, como diz o Espírito Joana de Ângeles, alcança a sua finalidade última da existência, amplia-se e distribui amor não só para aquele que o desafia e que o ajuda a crescer, mas o faz para as outras pessoas, para os animais, para os vegetais. Ama a terra, desenvolve um amor ecológico no sentido do nosso planeta. É alguém que vive feliz, porque a felicidade está onde está o amor. E se eu coloco o amor em mim, eu me premio com a felicidade, através desse movimento de escolha lúcida. Então, o outro que desenvolve uma dificuldade afetiva para comigo, eu não vou esperar que o outro dê o primeiro passo. Não, se ele não fizer nada, eu não faço. A gente costuma dizer assim. Se ele não faz, porque eu vou fazer. Não, faço eu. E se ele não fizer, que pena que ele ainda não descobriu. E se ele insistir em não fazer, que pena, porque eu ainda assim estarei ampliando mais ainda a minha capacidade de amar. Porque o outro será o meu instrumento para que eu possa me iluminar, tanto mais quando ele exige, entre aspas, que eu desenvolva a minha capacidade de poder me desprender, me desapegar e exercer as virtudes que são tantos nomes que a gente dá para o amor. O amor é uma via única, mas cuja cada trecho tem um nome. Tem o nome de humildade, tem o nome de sacrifício, tem o nome de renúncia, tem o nome de devotamento. São os vários nomes que a gente dá para o amor, se nós olharmos o Evangelho na leitura do Espiritismo. Roberto, nós ficamos muito grata pela sua participação neste programa. Desejamos tê-lo muito em breve conosco. Agradecemos a todos que estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.